é o Senhor. Digno és do meu louvor, só tu és. Todos dirão que és tu, Senhor. Sim, és tu, Senhor. Sim, és tu. Ele é santo. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, santo é o Senhor, poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Contra o reino do mal que se levantou, estamos aqui pra lutar. Se perguntarem quem somos nós, somos a igreja, pode avisar. A nossa história começou lá na cruz, a preço de sangue. Sangue de Jesus. E por esse motivo, as portas do inferno não prevalecerão. É pela família que vamos lutar, é pela vida que vamos pregar. Os nossos valores ninguém vai mudar, o que na palavra escrito está. E a igreja não se intimidará. Rompendo, rompendo, incandescente como o sol, vai a igreja do Senhor. Rompendo, rompendo, esmagando a serpente, expulsando o leão. Rompendo, rompendo, anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor. Rompendo, rompendo, com braços firmes pra na glória se encontrar com Deus, Senhor. Igreja do Senhor, qual é tua missão? Pregar o evangelho, anunciar a salvação. Igreja do Senhor, qual é tua missão? Vencer o inimigo e conquistar nossa nação. Igreja do Senhor, qual é tua missão? Pregar o evangelho, anunciar a salvação. Igreja do Senhor, qual é sua missão? Vencer o inimigo e conquistar nossa nação. Contra o reino do mal que se levantou, estamos aqui pra lutar. Se perguntarem quem somos nós, somos a igreja, pode avisar. A nossa história começou lá na cruz, a preço de sangue. Sangue de Jesus. E por esse motivo, as portas do inferno não prevalecerão. É pela família que vamos lutar, é pela vida que vamos pregar. Os nossos valores ninguém vai mudar, o que na palavra escrito está. E a igreja não se intimidará. Rompendo, rompendo, incandescente como o sol, a igreja do Senhor. Rompendo, rompendo, esmagando a serpente, expulsando o leão. Rompendo, rompendo, anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor. Rompendo, rompendo, com braços firmes pra na glória se encontrar com Deus, Senhor. Igreja do Senhor, qual é sua missão? Pregar o evangelho, anunciar a salvação. Igreja do Senhor, qual é sua missão? Vencer o inimigo e conquistar nossa nação. Igreja do Senhor, qual
conquistando o leão, rompendo, rompendo, anunciando em toda parte que Jesus é o Senhor, rompendo, 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 firme está na glória se encontrar com seu Senhor, rompendo, rompendo, rompendo em fé. Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por esta oportunidade, esse rico privilégio de poder estar na presença do Senhor, de poder falar da palavra dele, porque ele é bom e a bondade do Senhor dura para todo sempre. É por isso que nós não somos consumidos, por causa da bondade do Senhor. Aleluia! Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, você que está aí no seu lar. Eu quero, antes de ler a palavra, te agradecer, né, pelo privilégio, por essa oportunidade de poder ter você compartilhando conosco, ouvindo a palavra de Deus, através deste canal, através da internet. Você tem sido, assim, uma grande bênção na nossa vida, nos apoiando. Que Deus te abençoe. Marcos, capítulo 4, apenas um versículo eu vou estar lendo. Marcos 4, versículo 40, que diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, esta passagem é uma passagem muito conhecida, em que Jesus acalma uma tempestade. E qual de nós não passa por tempestade? Qual de nós não passamos ou não estamos passando por tempestade? As tempestades, elas vêm na nossa vida, elas nos surpreendem de várias formas. Às vezes você está vivendo a sua vida tranquilamente, você está trabalhando, você está estudando, produzindo, indo para o seu trabalho, voltando para casa, levando uma vida normal. De repente você passa no médico para um exame de rotina e está ali uma triste notícia que você está com uma doença grave. Que tempestade, que difícil, como é difícil encarar uma tempestade. As tempestades vêm na nossa vida sem a gente menos esperar. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus acalma tempestade. Amém? Você crê dessa forma? Eu creio que o Senhor acalma tempestades. Irmãos, esta passagem em que Jesus acalma essa tempestade, Jesus ele passou durante o dia todo, durante o dia inteiro, pregando, ensinando a uma grande multidão. E já estava anoitecendo. Jesus passou por um período o dia todo, ensinando, pregando. E agora, ao anoitecer, né, a noite já estava chegando, Jesus ele chama seus discípulos, ele entra no barco junto com os discípulos e ele fala para os discípulos: vamos passar para o outro lado da margem. E eles vão. Eu acredito que estava tudo calmo, tudo tranquilo. Jesus dentro do barco com os discípulos, com a intenção, com o objetivo, com o foco de passar para o outro lado da margem. Mas, de repente, irmãos, surge uma grande tempestade. De repente, quando eles menos esperam, o vento começa a soprar bem forte, as águas começam a ficar violentas e surge ali uma grande tempestade naquele mar. E Jesus está dormindo lá no barco. Porque, como os irmãos já sabem, os irmãos são esclarecidos, Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. E na sua humanidade, Jesus sentia fome, Jesus sentia sono. E ele, por ter estado o dia inteiro pregando, ensinando, entrou no barco, foi lá para o fundo e foi descansar, estava dormindo. E eu penso, irmãos, comigo, que quando aquela tempestade surgiu, os discípulos, vários deles, eles eram já acostumados a lidar com o mar, com tempestades, porque vários deles eram pescadores. E eu acredito que eles tentaram contornar aquela situação. Eles tentaram controlar aquele barco de um jeito ou de outro. Só que quanto mais eles tentavam, a situação ia piorando.
A situação já estava fora de controle, a água já estava entrando no barco, aquele barco ia afundar, não tinha jeito, não tinha como. A água já estava entrando no barco, a qualquer momento aquele barco ia afundar, eles não tinham mais o que fazer. Os recursos que eles tinham, a habilidade que eles tinham, de nada estava adiantando. E eles apavorados, com medo, assustados com aquela situação, a palavra de Deus nos diz que eles correm até Jesus. E eles chegam até Jesus com uma pergunta, eles chegam até a Jesus dizendo: Mestre, o Senhor não se importa que morramos? O Senhor não se importa que a gente morra nesse mar? Era como se eles estivessem dizendo: o Senhor não se importa, o Senhor está aí dormindo e não está fazendo nada? Era mais uma pergunta, não era uma pergunta simplesmente, era mais uma censura. Mas a verdade é, irmãos, que nesse momento em que eles clamam a Jesus, Jesus se levanta e ele repreende o mar, ele repreende o vento. Jesus se levanta e diz para o mar, diz para o vento: acalme-se, aquiete-se. E naquele momento houve uma grande paz, houve uma grande bonança, aquela tempestade deixou de existir. E agora era Jesus que olha para os seus discípulos e faz uma pergunta para eles. Essa pergunta que eu li aqui no versículo 40. Jesus olha para eles e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Irmãos, e eu estive pensando, se você aí na sua casa estivesse lá no lugar dos discípulos, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação se eu estivesse lá, vivendo aquela tempestade, sem condições nenhuma de fazer absolutamente nada? Qual seria a minha reação? A minha reação seria de medo ou de fé? Qual seria a minha reação? Eu acredito, irmãos, na nossa pequena fé, na nossa limitação, a nossa reação seria a mesma, de medo. E aqueles discípulos, irmãos, eles não tinham motivo para ter medo. Porque Jesus, irmãos, ele sabia daquela tempestade quando ele entrou naquele barco? Jesus sabia que ia se levantar uma tempestade? Jesus sabia, sim. Claro que ele sabia. Claro que Jesus sabia que ia se levantar uma tempestade em dado momento. Mas mesmo assim, Jesus estava dormindo. Quem dorme, irmãos, está em paz. Quem dorme não tem medo. Quem dorme não está preocupado. Quem dorme não fica aflito, não fica apavorado. Quem dorme está tranquilo. Quem dorme está em paz. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos e ensina para nós que nós podemos ter paz, mesmo quando existe tempestade. Jesus está nos ensinando que nós podemos sim estar em paz, mesmo quando existem problemas, mesmo quando a tempestade, irmãos, está prestes a nos engolir, nós podemos ter paz sim. Porque paz não é ausência de problemas. Ter paz não é quando está tudo bem, não. Ter paz, irmãos, é você ter a certeza, a confiança de que Ele está no controle daquela situação que você está vivendo. Isso é ter paz. É depositar total confiança, estar tranquilo de que mesmo que você está ali naquele vendaval, naquela tempestade, aquilo não vai te engolir, porque Ele sabe exatamente o que está fazendo. Ele controla e sabe muito bem o que irá fazer. Ele sabe qual decisão tomar. Isso é ter paz. Ter paz não é quando tudo está bem. Ter paz, irmãos, é quando realmente nada vai bem, mas você está tranquilo, confiante de que Ele controla toda a situação. Oh, glória a Deus! É o nosso Jesus que peleja por nós. É o nosso Jesus que está sempre, constantemente, pelejando e nos ajudando a vencer as tempestades. Irmãos, aqueles discípulos, eles não tinham que ter medo, eles tinham que ter fé. E por que eles não tinham que ter medo? Porque, irmãos, Jesus havia feito uma promessa.
A promessa de Jesus está no versículo 35 desse capítulo 4, que nós lemos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado da margem. Essa era a promessa. Então, o destino era o outro lado. O destino não era o fundo do mar. Havia um destino. Então, aqueles discípulos, eles não tinham que ter medo, porque havia uma promessa. Quem havia prometido? Senhor Jesus havia prometido. Havia um destino, o destino era do outro lado. Irmãos, por que nós temos tanto medo? Irmãos, nós temos medo de tudo. Nós temos medo da enfermidade, nós temos medo do desemprego, nós temos medo da crise, nós temos medo de ficar doente, nós temos medo do esposo perder o emprego, nós temos medo de tantas coisas, irmãos. E por que nós temos medo? Por que é que nós temos tanto medo, irmãos? Por que a gente se apavora tanto? Sabe por que nós temos tanto medo, irmãos? Nós temos medo porque nos esquecemos das promessas de Jesus. Em Mateus 28, 20, olha a promessa de Jesus. É promessa de Jesus. Foi promessa de Jesus para os discípulos, mas é promessa para nós hoje, porque ele não mudou, ele continua o mesmo. Olha a promessa de Jesus. Eu estou com vocês. Quando? Alguns dias? Algumas horas? Depois eu volto? Não. Eu estou com vocês todos os dias. Nos dias que tem tempestade e nos dias que não tem tempestade. Todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim, até tudo se findar. Todos os dias, essa é promessa de Jesus, é para nós essa promessa. Tudo que está na Bíblia, irmãos, é para nós, é promessa para nós. Ele nos fez outra promessa também, está em João 16, 33. No mundo, vocês terão aflições. Ele não escondeu nada de nós. O Senhor Jesus não disse que nós teríamos vida boa, vida num mar de rosas, não. Ele disse que nós teríamos aflições. Ele é muito sincero, ele sempre foi sincero conosco. Ele sempre foi verdadeiro, ele é a verdade. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas ele continua dizendo: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se o Senhor venceu o mundo e nós estamos nele, nós somos dele, nós podemos vencer também, você pode vencer também. É promessa dele, creia nas promessas do Senhor. Em Romanos 8, versículo 31, todos conhecem: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ô irmão, minha irmã, meu irmão, creia na promessa do Senhor. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Porque existe promessa para a sua vida. As promessas estão na Bíblia, estão na palavra de um Deus que não mente. Amém? Oh, glórias a Deus. Irmãos, mais um motivo para aqueles discípulos não terem medo. Aqueles discípulos não tinham que ter medo, mas tinham que ter fé. Porque a presença de Jesus estava com eles. Eles não tinham que ter medo. Irmãos, aquele barco jamais ia afundar. Aquele barco não iria afundar porque Jesus estava lá. E quem era Jesus? Dono do céu, dono da terra, criador do mar, criador do vento. O mar jamais poderia engolir aquele barco. O mar jamais podia afundar aquele barco, porque Jesus é maior do que o mar. O mar jamais poderia engolir aquele barco, porque Jesus é maior do que o mar. Ele criou o mar. Aqueles discípulos não tinham que ter medo. O Senhor Jesus estava naquele barco. Aquele mar jamais iria engolir aquele barco, por causa da presença de Jesus. Salmo 23, o que diz em Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
eu não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Você não tem que ter medo, você tem que ter fé, porque Ele está conosco, Ele está contigo. Não existe tempestade maior do que aquele que criou a tempestade. Oh, irmãos, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele já venceu por nós, aleluia. O vale da sombra da morte existe, as calamidades existem também, mas se o Senhor está comigo, eu não tenho que ter medo, porque a presença dEle me faz descansar. A presença dEle no meio da tempestade me faz descansar e crer que em qualquer momento, no tempo dEle, da forma dEle, da maneira dEle, Ele vai se levantar e acalmar a tempestade, porque o tempo dEle é o melhor, a hora dEle é a melhor. Amém? Aleluia. Irmãos, eu já quero caminhar aqui para o final, mas eu quero dizer para você, Jesus, ele podia ter impedido aquela tempestade. Ele podia ter impedido, irmãos, que os seus discípulos passassem por tamanha aflição. Afinal de contas, eram seus discípulos que ele tanto amava, ele havia chamado aqueles discípulos para si. Ele tinha uma missão para aqueles discípulos. E ele podia ter impedido que eles passassem por tanta aflição. Ele podia ter impedido que eles passassem por aquele medo, aquele momento que causou tanto pavor. Ele podia ter impedido, sim, claro que podia, mas ele não impediu, porque ele queria ensinar aos discípulos, e ele quer nos ensinar que as tempestades, irmãos, elas não são para nos matar. Ele queria ensinar para os discípulos e quer nos ensinar que as tempestades não são para nos destruir, mas para fortalecer a nossa fé. Oi, meu irmão, minha irmã, seja qual for o tipo de tempestade que você está vivendo, não se desespere. Essa tempestade não é para te destruir, não é para te afundar no mar, não é para te deixar depressivo, não é para tirar a sua esperança de maneira nenhuma. Essa tempestade é para que você seja forte, é para que você se fortaleça na sua fé, crendo que o Senhor, em qualquer momento, Ele vai dar um brado e pôr um fim nessa tempestade. Aleluia, aleluia. Irmãos, muitas pessoas estão apavoradas, muitas pessoas estão com medo, estão ansiosas, desesperadas, mas você não. Você pode ter paz no meio dessa tempestade, se você estiver crendo, confiando e acreditando que Ele é quem governa. Ele é quem domina, Ele é quem controla toda e qualquer situação. E para finalizar, eu quero encerrar com o Salmo 27, versículo 3, que diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Não tenha medo, tenha fé. Substitua o medo pela fé, porque em qualquer momento o Senhor, Ele vai se levantar em seu favor e vai dizer para a tempestade: aquiete-se, acalme-se. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Que Deus mais uma vez possa trazer paz ao seu coração. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e guarde os seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Nós vamos orar agora, irmãos, pela sua família, orar pela nossa nação. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí, a interceder comigo pela nossa nação e também receber esta oração que estaremos fazendo pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, por essas famílias, ó Deus, que estão nos assistindo agora, Senhor, que o Senhor, Pai, venha suprir as necessidades dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz a esta casa, a este lar, Senhor. Trazer a alegria da salvação neste lar, Senhor. Que não falte nada nesta casa, Senhor, neste lar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja com os teus filhos, guardando, livrando, Senhor, de todo o mal, Senhor. Também, Pai, te pedimos pela nossa nação, Senhor, pelos nossos governantes.
Oh, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê graça, dê sabedoria a eles, ó Pai. Que o Senhor guarde a nossa nação e todas as nações da terra, Senhor, que estão passando por este período, Senhor, que nós cremos que já em breve passará, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos, Pai, oh, que esse vírus vai ser derrotado em nome de Jesus. Oh, Pai, que o Senhor venha restaurar, Pai, cada nação. Que o Senhor venha, Pai, estender as tuas mãos, ó Deus, em cada nação desta terra, Senhor. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Agora, irmãos, nós também temos as nossas ofertas, os nossos dízimos. Nós não estamos nos reunindo no templo nesses dias, mas o templo ainda está aqui, a água ainda está aqui, a luz. Então nós precisamos, irmãos, que os irmãos permaneçam fiéis, que os irmãos tenham o coração doador na obra de Deus, está certo? As contas vão estar aqui, então que você deposite aí o valor que Deus colocar no seu coração, o seu dízimo, a sua oferta. E eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, estes irmãos. Que o Senhor, Pai, abençoe a vida financeira, Pai, de cada pessoa, de cada irmão, Pai, que está nos assistindo, cada irmã. Que o Senhor venha, Pai, suprir as necessidades. Que o Senhor venha abrir portas, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, nos sustentar nesses dias, ó Pai. Nós cremos que nada vai faltar. Nós cremos, Pai, que o Senhor é quem nos guarda. Que o Senhor é o nosso sustento, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor por mais um culto de adoração ao nome do Senhor, por esta palavra, pelos louvores, pela presença dos irmãos na internet ou nos seus lares, em qualquer lugar que você esteja e foi alcançado por esta palavra. Vamos agradecer a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por tua bondade, por mais um culto que ofertamos a ti, de louvor, gratidão ao teu santo nome. Abençoa o teu povo, nos guarda, nos livra de todo mal, de todo perigo. Nos ajude, Senhor, nos dê, Senhor, ó Pai, dias abençoados, que possamos ouvir, Senhor, notícias poderosas de milagres, de curas, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do seu Espírito esteja com toda a igreja amada. Vamos saudar os irmãos dizendo a paz do Senhor. Vamos dizer todos juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe.